Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando, hoje a gente vai trazer uma pauta super bacana. Bom, a gente tem conversado ao longo do tempo, né, com grandes pensadores, né, do Brasil inteiro, falando um pouco de filosofia, de psicanálise, de psicologia, de sociologia, antropologia e tantas outras áreas do conhecimento humano. E é importante casar todos esses conhecimentos para a gente poder ter uma noção do todo da vida e de como a gente precisa estabelecer a relação social, a nossa relação social, de introdução em outras tecnologias, em outros campos dos saberes também. E hoje a gente vai falar mais uma vez da psicanálise no campo da sociedade moderna. Eu acho que é fundamental entender tudo isso, entender isso que a gente tem discutido aqui ao longo do tempo. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a Gabriela Amon, e a gente vai falar muito desse assunto hoje. Eu acho que é muito importante e fundamental, né, que possamos discutir sobre isso. Gabriela é psicanalista, psicóloga e também professora de nível superior. Gabriela, seja muito bem-vinda. É um prazer, uma honra te receber aqui em Minas Gerais e também nas ondas do rádio em Curitiba para a gente tratar desse assunto tão importante para a sociedade brasileira e que nos pega pelo pé nesse momento, principalmente depois da pandemia, né? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Edson. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, dividindo esse saber, transmitindo, né? Isso que é tão importante para a gente poder pensar o homem, a subjetividade, como você disse, né? Pós-pandemia, o que mudou, né? Como que a gente está agora? Então, eu já queria emendar esse bate-papo com a primeira pergunta. Eu conversando aqui com o Daniel Amar Pérez, sempre faço esse recorte nas pautas de psicanálise e também de filosofia. Mas a gente conversando aqui, ele traz uma pensadora argentina chamada Nora Merlin, que traz também esse entendimento, esse conhecimento que é o controle da subjetividade. Então, a gente está vivendo um momento em que o capitalismo, como uma forma de filosofia, né, de domínio social, como qualquer outra, traz também esse controle da subjetividade com as grandes corporações que hoje tomam conta das nossas vidas. O Google sabe mais da gente do que a gente mesmo. Exato. E aí a gente precisa começar essa conversa pensando nesse controle da subjetividade, que a gente pode buscar lá, acho que até na vida uterina e trazendo para frente aqui, para a gente poder entender isso. E a pergunta é, esse controle da subjetividade, esse sujeito, esse indivíduo, esse homem, né, esse homo que nasce, homo econômicos que nasce hoje, o que a gente pode esperar desse homem criança, mas que vai se tornar um adulto, sabendo desse controle de nossa subjetividade, Gabriela? É uma pergunta que vale um mestrado, né? Mas Exato, é uma pergunta de uma tese. Bom, acho que a gente tem que começar a pensar ali, né, do começo, como você disse, né, da formação do sujeito. Eu acho muito interessante essa divisão. Acho que quem está às voltas com a psicanálise vai escutando a gente usar muito a ideia de sujeito e não tanto indivíduo, né? Eu acho que daí parte algo muito importante. O indivíduo é aquele que a gente pensa único, né? Como se ele estivesse sozinho. E isso é totalmente ali errôneo no seu princípio, porque nós somos seres de relacionamento, né? O sujeito, porque nós existimos a partir de um outro. Então, a criança, o bebê, quando nasce, se ele for colocado ali numa selva, sem outro humano que o nomeie, através da linguagem, né, que diga se é a Gabriela, filha do fulano e do ciclano, ela gosta disso, ela gosta daquilo. Se não tiver um outro que nos nomeie,
a gente não existe subjetivamente. Vai existir ali um corpo que talvez, mesmo do lado de um outro sujeito humano, receba todo o cuidado das suas necessidades, né, as necessidades fisiológicas, mas se não investido no sentido dessa linguagem, dessa nomeação, esse sujeito não existe. Então, já partimos da ideia de indivíduo para sujeito, né? Nós somos dependentes, interdependentes. E para nos tornarmos sujeitos, o primeiro passo na vida, né, pós-uterina, é que o bebê ele esteja alienado à mãe ou à função. A gente sempre pensa a mãe enquanto uma função, né? Então, não é a mãe biológica nesse caso, mas um outro que exerça. É necessário que esse bebê seja um com o outro. E sendo um com o outro, né? Olha o poder que esse outro exerce sobre essa criança, nesse primeiro momento de vida. E aí é necessário uma separação desses dois, né? Então, entre a lei, entre a linguagem, a cultura, para que separe esses dois, a famosa castração que a gente escuta, para que esse sujeito venha a ser. Então, desde o início da vida, a nossa imagem, a nossa autoimagem, a noção que nós temos de quem eu sou, o que o outro espera de mim, está sempre atrelado a um outro. E aí a gente vai pensando, né, no desenvolvimento do homem, que ainda hoje, só na nossa cultura, mas nessa geração, a gente vê ali uma superproteção, né? Algo de pais ali que devoram seus filhos, que vão dizendo o que eles têm que fazer, protegendo das frustrações, colocando dentro de redomas. Então, são crianças que crescem ali, né? E se tornam adultos infantilizados, alienados ao outro, né? Ao querer do outro. Então, o outro tem um domínio muito grande. O outro escolhe o que eu tenho que vestir, o outro escolhe a música que eu vou escutar, o que eu tenho que estudar. Então, a gente vai vendo ali, né, uma formação de um sujeito muito esvaziado de desejo, né, muito alienado ao outro. E aí, pensando, né, nesse controle da subjetividade, como há um risco desses sujeitos que vão se desenvolvendo e não se deparam com o próprio desejo ou não se questionam, né, sobre si, sobre o outro, e vão tentando se adequar todo o tempo, vão ficando lá esvaziados, né? É um eu vazio, um eu alienado num outro. Seja esse outro, né, esse grande outro, detentor do saber ou detentor do poder, detentor de seguidores, né? Então, aquele que tem mais seguidores exerce maior poder sobre mim. Então, a gente vai pensando, né, esse controle da subjetividade enquanto esvaziamento desses sujeitos que não se falam mais em nome próprio, mas se falam a partir de um outro sempre, né, dessa alienação. E aí vem uma pergunta crucial. Tem muita falta nesse sentido, assim, a falta do sujeito na sua formação, né? A gente estava falando, você estava falando, por exemplo, na questão do frustrar. E isso é uma coisa interessante, porque tanto a castração quanto a frustração, ela é fundamental para o sujeito sair do casulo. Sim. Aí você tem a questão da superproteção, mas você tem dois viés aí, que é o controle da subjetividade do sujeito que está em formação e o controle da subjetividade daquele sujeito que está formando. Né? E aí a gente tem esse encaixe, né? Esse encaixe, tampa e o balaio. Isso é um projeto, como é que você enxerga isso, Gabriela? Porque eu lendo, por exemplo, Lesch, o Christopher Lesch, que é um sociólogo americano, ele fala exatamente de algumas coisas nesse sentido, que ela traz esse movimento que é individualizado e que é programado para ser individualizado, e para cada vez que se individualiza um movimento, você entra dentro desse movimento, por exemplo, se é um movimento de uma minoria, você entra dentro dele, divide e ainda cria o mercado de consumo. Isso tudo é controle da subjetividade também. Então, quando você tem isso, não sei se você já pensou nisso, mas quando você percebe isso na clínica, se você percebe, isso poderia ser um desafio muito grande, não só para entender a formação psíquica do sujeito, mas também como a formação socioeconômica do sujeito também? Estou tentando aqui pensar, né, esse resgate da clínica. Esse controle, né, de quem forma e de quem é formado, essa subjetividade,
vai ali formando sujeitos, né, alienados de si, estranhos a si mesmos, né, que não se conhecem, que não sabem de si. E aí, né, esse domínio que vai criando esses mercados e vai encaixando, né, socialmente esses sujeitos. Eu acho que quando você está falando, o que me vem ocorrendo, né, me vem algo ali desse neoliberalismo que hoje, né, a psicanálise, muitos ali vem trazendo uma crítica muito grande em relação a isso, por criar sempre ali sujeitos empresa, né, sujeitos Exatamente. ali cujo sofrimento deixou de ser visto como sofrimento, mas é um sofrimento que produz. Essa falsa ideia de que quanto mais sob pressão, quanto mais esse sujeito tiver ali nesse Sofrendo. poder, né, nesse poder de poder conquistar, de poder ser o que ele quiser ser, isso me assusta muito, né? Eu falo para meus alunos que a gente ouve hoje, você pode ser o que você quiser, né? Tudo que eu posso, eu tenho, tudo que eu quero. Essa coisa aí, né, essa narrativa muito perigosa que vai transformando o sofrimento do sujeito em produção, né? Então, a gente está falando de uma política hoje, ou de uma noção social, onde entra a questão do capitalismo, né, das políticas econômicas, que não são mais só uma questão, né, econômica ou social, até porque o sujeito é política, né, quando a gente lida com o outro, tem política envolvido, mas de uma nova forma de subjetividade. Então, o que eu vou vendo na clínica são sintomas, né, de ali pacientes fazendo sintomas de grande sofrimento por produzir. Então, não produzir adoece, mas esse sujeito ele não consegue perceber esse ciclo que ele está inserido. Então, muito que eu vou percebendo na experiência, né, que eu escuto aqui no divã, é de uma procura por algo, de um sucesso, de um oferecimento, né, desse mercado, de um oferecimento ali que vem trazendo esse controle subjetivo, que esse sujeito ele não se questiona mais. E ele não sabe por que ele chegou lá, ele não sabe por que ele quer conquistar. Quando ele fala, não, eu tô voando, né, como expressão hoje em dia, mas estou voando, estou atingindo a minha carreira numa idade super precoce. Para quem? De onde surgiu isso? É que ele não sabe responder. Então, há um esvaziamento do próprio desejo, né? E um encaixe ali, uma identificação com essa demanda. Uma demanda do mercado, uma demanda social, socioeconômica, uma demanda que tem que ver com esse controle, né? Então, é uma subjetividade ali que está totalmente atrelada a essa produção, a essas pequenas empresas ambulantes que não fecham, que estão trabalhando de segunda a segunda, né? Domingos e feriados, e que têm que produzir em demasia, e que sofrem, adoecem, quando não produzem, né? Quando não respondem a essa demanda desse grande outro, né? Se a gente for pensar na massa, dessa ideia, né? Desse ideal que vai construindo esses ideais, né? Esses ideais de eu, esses ideais de sujeito. E aí eu queria pular também para uma outra pergunta, que é essa questão da frustração e também da pessoa que não entende que, às vezes, se perder e fracassar também é normal. Uhum. Aí vai complementar um pouco disso que você estava falando agora há pouco, que é o sujeito não saber lidar nem com a sua frustração, mas também não saber lidar com o que mais nos revelam, que são as coisas que você não consegue realizar. E aí produz um sofrimento muito grande. E esse sofrimento acaba impactando nas relações, as relações amorosas, nas relações sociais e tal. O que essas pessoas precisam ficar atentas, Gabriela? Porque se você for pegar dentro de uma lógica, se você for fazer uma pesquisa, você vai perceber que nem 20% da nossa vida inteira a gente vai ter de realizações, né? Uhum. Grande parte da nossa vida são tentativas que acabam se frustrando. Uhum. E isso hoje causa um sofrimento muito grande, né? Porque as pessoas
elas não estão sabendo lidar com essas perdas. Pode, não sei, aí eu posso te fazer uma pergunta também, se isso tem a ver com, uma castração mal feita também, né? Mas o que essas pessoas precisam estar atentas, né? Para além da análise. A análise é vida, né? A análise é entender que as pessoas precisam de análise, em algum grau é fundamental. Mas, fora isso, o que a pessoa precisa se policiar nesse sentido, sem muita neurose, Gabriela? Então, eu penso que, bom, a gente tem que dar o estatuto devido ao sofrimento. O sofrimento está banalizado. As pessoas estão banalizando essa noção de que somos humanos e por isso somos, né, frágeis, fracassamos, não temos controle. Parece tão banal isso quando a gente fala, né? A gente não tem controle sobre tudo. É um jargão já tão batido, mas que as pessoas elas ouvem, entendem, mas não está ali entranhado nelas, né? Elas não conseguem suportar. E aí a gente tem que dar uns passos para trás para poder pensar, né, como lidar com isso, né, o que fazer com isso. Que a gente está falando dessa angústia de justamente lidar com a castração, de nos compreender seres faltantes. Há uma falta, né, que nos constitui. Quando a gente se separa ali da figura materna, daquele outro que nos completa, uma falta surge. E a partir dessa falta, então imagina, né, eu estou colado no outro, me separo, surge uma falta ali, daquilo que estava preso, né? Imagina duas engrenagens que se separam, vão ficar sulcos. Essas são as faltas necessárias para que eu possa encaixar em outras e continuar. Então, tem algo do desejo aí. Eu não sei se é uma castração mal feita, eu não pensaria por aí, mas é uma resistência muito grande a suportar a castração que já aconteceu. Somos castrados, ponto. Né? Estamos falando de neuróticos e não vamos pensar psicóticos, a gente vai para um caminho muito clínico aí, mas vamos pensar no geral, somos castrados. E há uma dificuldade muito grande em lidar com isso, uma procura por se ver completo novamente, por não haver falta, não haver sofrimento, não haver frustração. Então eu penso se o primeiro passo ali, né, vamos pensar em alguém que não está em análise, que análise eu acho que é digno de todo o homem poder fazer análise, poder um dia falar livremente e se compreender, né? Mas é começar por aí, né? Entendendo que não dá para fazer tudo, não somos seres completos. Vai ter falta o tempo todo. E nós vamos esbarrar na castração o dia inteiro, todos os dias da nossa vida. E o que a gente faz com isso? O que como cada um amarra a sua falta, esse vazio que fica, isso que é incompleto, né? Como cada um lida com isso, vai fazer muita diferença, né? Então, como que cada um lida com a frustração de aquilo que eu esperei que o outro me respondesse, o controle que eu quero ter sobre o outro, né? Fale ali, naquele momento. Então, eu fico pensando, né, nos reflexos, como você disse, das relações amorosas e relações no geral, em que quando eu me deparo com o outro como ele é, as relações acabam. Porque vai se criando ali um outro, né, que eu preciso criar para suportar, então um outro que responde às expectativas, um outro que eu me encaixo, né, que me completa, olha a ideia, né, encontrei alguém que me completa. E uma hora isso vai acabar, porque o outro não tem como completar. Ele também tem uma falta ali, né? Então, compreender que sim, somos seres faltantes. Eu acho que a gente vai começar a ter uma chance de compreender e dar o estatuto devido ao sofrimento, a suportar a angústia, né? Eu vejo meus pacientes, muitos que chegam na clínica novos, que vão ali desesperadamente, me indicam ao psiquiatra que eu preciso tomar uma pílula mágica que me tire essa angústia. E não há o reconhecimento da angústia como inerente ao homem. Né? Lidamos com a morte, lidamos com a perda, lidamos com a incerteza, ou seja, teremos angústia. E não lidar com a angústia, né? Querer extirpar isso, me dá um remédio para que eu não sinta. A gente vai andando ali no automático sem sentir. Então, temos que produzir, não lidamos com a frustração, com o não controle. Acho que começar a pensar, né? Em sim, eu sou faltante, tá tudo bem. O outro também é.
Eu não vou conseguir tudo aquilo que eu planejo, porque eu não controlo o outro. E eu acho que isso vem muito, Ederson, quando eu vou pensando aqui, dessas relações primeiras, né, que a gente coloca o bebê, ele é onipotente, e ele precisa ser no primeiro momento, né, mas ele precisa ir percebendo que as coisas são assim, então ele precisa ser colocado, né, e permitido em frustrações. E quando é dado muito poder, né, então, se você não vier, se você não fizer, você vai me matar, eu morro. Se você não me obedecer, você vai acabar comigo. Olha o poder que a gente vai dando, né, para as crianças. Isso vai ficando ali, então eu tenho esse poder de destruir, de consertar, de fazer. Não, a gente não é tão poderoso assim, não. Né? Somos muito menos que isso. Muito menos. Agora eu quero entrar num assunto pesado, assim, que é o Ah, narcisismo, e tem muito a ver com o que você falou agora, sim, exato. que o narcisismo, ele é talvez hoje um dos grandes males, né, do sujeito nessa construção da subjetividade, Uhum. nessa sobreposição de cultura, né, que a gente tem a partir da década de... Na realidade, quando aparece a televisão, né, mas vamos colocar ali a partir da década de 80, ficou muito forte, até com ataque nas próprias escolas públicas, com a cultura que não tinha muito a ver com a nossa. Parece coisa simples, por exemplo, você trocar o dia do Saci Pererê para o dia das bruxas, mas essa Uhum. construção do lúdico é fundamental para você implementar uma nova metodologia, vamos dizer assim, de adequação à cultura alheia, aquela que não tem Essa pé. globalização, né? É, E que exatamente. adentrou e as identidades foram ali se perdendo. E aí você tem uma construção muito forte do narcisismo, né? Porque, fazendo também um recorte na sua fala, é que quando a pessoa se depara com a outra, ela não suporta, porque ficou de cara ali, né? O que não é espelho não me agrada, né? Uhum. Então, como é que a gente pensa e como é que você percebe hoje também na sua clínica, nos seus estudos, né? Na sua sala de aula, no convívio social também, essa amplificação do narcisismo que a gente tem vivido, principalmente depois das redes sociais, que é uma coisa assim, impressionante. É, é. Sabe que interessante você falou, né? O que não é espelho não agrada. Mas é justamente o espelho que desagrada. Que as pessoas não assumem. Elas não. E não é nem que elas não assumem, né? É algo muito ali inconsciente que as pessoas não reconhecem. Então, me desagrada quando eu enxergo algo no outro que diz sobre mim. E é tão insuportável eu perceber que tem aquilo que eu abomino em mim, no outro, que eu preciso destruir o outro. Então, o que é muito insuportável é você perceber que aquele que você ovacionou na internet, que você criou ali, né, um ideal daquele sujeito, ele erra, ele comete uma gafe, ele pisa fora da linha, ele vai ser odiado do dia para a noite. Ele era uma pessoa amada e passa a ser odiada porque errou, porque falou. Ele tem que ser destruído porque ele aponta, né, ele destrói toda a minha fantasia de que existe alguém perfeito. E aí eu acho que existe um espelho, né? Eu sigo, eu me espelho, e quando ele se mostra errado, faltante e falho, ele aponta em mim isso. E aí eu não suporto, a gente não suporta olhar no espelho, esse é o ponto. E aí vamos fazer, eu vou de trás para frente, né? Vou começar do final dessa pergunta de chegando no narcisismo. As redes sociais, elas trouxeram ali um bombardeio de imagens, né, de ideais de eu, para quem não está ali muito familiarizado, é isso ali que vai se formar, né, num período pós-edípico, né, o resultado do Édipo, onde a gente vai poder ter um norte, né, e o eu ideal é essa imagem que a gente cria de nós ali no início da vida, muito alienado ao outro, né, essa imagem muito completa. Então, a internet, ela vem trazendo sempre esse eu ideal. As pessoas postam aquilo que elas desejam ser, elas postam a perfeição dos relacionamentos, e aí a gente vê um relacionamento perfeito, dá um mês, aquele relacionamento acaba. Nossa, mas era tão perfeito. Né? Como a gente imaginou que fosse acabar? Então, é um bombardeio de imagens idealizadas.
eus, né? Os eus ideais. Não existe aquilo, né? São recortes, são fotos, são pequenos traços. E quem assiste aquilo vai construindo, né? Por um lado, muitos adoecem, porque vão numa comparação, né? Quase patológica ali, de não conseguir mais olhar para si, senão para o outro, e ficar numa procura de tentar se encontrar naquele ideal. E a gente vai vendo ali um jorrar de narcisismo, né? E aí eu penso, Anderson, sempre o narcisismo como são duas questões ali, né? Tem aquela pessoa, aquele sujeito que fala de si todo o tempo, que precisa, né, toda hora dizer, porque eu fiz, eu conquistei, e aí fotos e selfies e filtros e mais filtros, né? Porque tem que estar sempre mais próximo ali de uma suposta perfeição, né? Que não necessariamente é alguém narcisista que tem tanta segurança de si que faz isso. Tem o narcisista que é uma falha narcísica ali, que, portanto, precisa procurar sempre no outro uma confirmação de si. Então, a foto tem que estar perfeita, o ângulo tem que ser ideal, tem que estar tudo muito idealizado e muito redondo para que o outro me ame. E aí eu falo de mim, eu me exponho, eu me coloco, tudo é meu, é melhor. Sabe aquela pessoa na roda que você conta, nossa, eu quebrei a perna uma vez, e fala, não, mas eu quebrei a perna e o braço. Não, é uma competição, né, de quem sofreu mais, quem tem mais. A gente vê uma fragilidade narcísica. Mas também tem aquele narcisista que tem uma certeza de si tão grande que o outro é sempre menor que ele. É sempre muito ali de eu preciso me colocar numa posição, né, porque eu sou, né, uma certeza de quem eu sou. Então, o narcisismo ele vai trazendo, né, essa impossibilidade da falha. Porque a imagem é perfeita. A minha imagem de mim que eu criei, ou que eu quero que o outro veja, é uma imagem ali perfeita. Essa imagem completa. Essa imagem, né, redonda, não tem falta, não tem erro, não tem sujeira, não tem arestas a se aparar. E a internet, ela virou uma vitrine disso. Como é difícil, eu vejo, né, me assusta muito essa onda de harmonização facial que a gente está vendo, né? Porque eu vejo muitas pessoas, principalmente mulheres, né, que fazem harmonização e usam filtro, né? O que está procurando? Olha a imagem aí. A imagem que fala de um eu, e um eu que é subjetividade. Então, não se harmoniza o eu subjetivo através do físico, né? Não é a mesma linguagem, a gente não está falando da mesma lógica, de uma lógica inconsciente, de uma lógica ali física consciente. Então, esse narcisismo que tem que ver com a não frustração, tem que ver com essa formação primeira ali, né, primária do sujeito, mas que o coloca numa procura por espelhos onde irão confirmar quem ele é. Por isso que eu procuro, né, vou procurar sempre pessoas idealizadas, perfeitas, imaculadas, e ai dessa pessoa se ela sai do trilho. É o que a gente mais vê, né? Pessoas que estão sendo ali, que têm a vida destruída por haters na internet. Que é insuportável olhar a falha do outro. Como assim você não é tudo isso que eu disse que você era? E aí o espelho está formado, né? Você aponta o que eu tenho em mim, a minha própria imperfeição. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo desse bate-papo. Papo bom, passa rápido, mas passa voando, né? Exato. Nós estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, a gente está conversando com a doutora Gabriela Armando e a gente está falando um pouco desse controle da subjetividade, a questão da psicanálise, da psicologia e trazendo um pouco da construção social a partir do sujeito, né? Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou até meio anestesiado, não saia daí, um minutinho só e nós estaremos de volta.
Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu já voltei um pouco mais acelerado. A gente está conversando com a Gabriela Armoni. A gente está falando sobre uma série de coisas ligadas à psicologia, psicanálise, não dá nem para ficar nominando. Mas a gente vai trocar agora um assunto, fazer uma troca interessante sobre a Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, que é também um assunto que a gente trata aqui. Mas eu acho que no campo da psicanálise é muito importante, da psicologia também, pensar nesse sujeito, né, que a Gabriela nos coloca, né, que eu coloca anteriormente, que é o sujeito que é empreendedor de si mesmo, né, um sujeito que ele é autossuficiente e se der errado é porque ele não se esforçou bastante. Então, eu lembro que numa das falas parece que do Christian Dunker, aqui no programa, e também do Daniel Almar Pérez, do Dunker, exatamente, que ele fala que esse modelo neoliberal traz um conhecimento, traz um entendimento que o sujeito, quanto mais triste ele tiver, mais ele produz, né? Exato. Então, é preciso manter o sujeito triste. E aí, quando eu falo lá do Theodor Adorno, que é da indústria cultural, eu tento fazer essa mistura também, essa cultura de massa que a gente vê hoje, com as músicas, né, chamadas de sofrência, essa coisa toda, mantendo as pessoas tristes, aquela coisa toda, e as pessoas vão produzindo, vão consumindo, e aí vai vivendo esse emaranhado de coisas. Dentro disso está a sociedade do cansaço, né? A sociedade do cansaço que contrapõe a sociedade disciplinar, que é aquela sociedade, como dizia Michel Foucault, era uma sociedade que você tem o seu controle, né? O Estado controla, as coisas são controladas, você tem horário para fazer as coisas e tal. E a gente parte para a sociedade, sai dessa sociedade disciplinar e cai na sociedade do cansaço, que é o sujeito que é empreendedor de si mesmo. Uhum. Qual é o tamanho do sofrimento provocado por isso e que essas pessoas têm representado, doutor? Você já falou um pouquinho lá atrás, mas assim, pensando nisso com uma certa profundidade nesse segundo bloco. Então, bom, o tamanho do sofrimento, cada sujeito vai apresentar o seu, mas a gente está falando de um sofrimento muito subjetivo e muito difícil, é um sofrimento que produz. Então, para esse mercado, né, a gente pode, vamos pensar em um exemplo muito simples ali, da indústria farmacêutica. Se a gente pega o catálogo de doenças, né, internacional, o DSM, o CID, a quantidade de doenças novas que foi criada é absurdo. Tem doença para tudo, envelhecer quase é doença agora, né? Então, para todo e qualquer tipo de angústia, de tristeza, nomeia-se doença, tem remédio para consumir, você precisa de dinheiro porque você não pode sentir aquilo, né? Afinal de contas, é um sofrimento que produz dinheiro, produz capital, produz o mais gozar, e aí a gente vai pensar o gozar na psicanálise como esse prazer no sintoma, né? No sofrimento, então que nos prende ali. E se a gente vai pensando nisso, né? É um sofrimento que não tem contorno, né? O sofrimento é algo que derrama, né? Que extravasa. Mas é esse que não tem contorno, não tem nome, porque é angústia. E tô angustiado porque produzo, mas eu preciso produzir para conseguir ficar bem, mas isso não me faz bem. Então, olha, é um ciclo ali e programado, talvez nessa dinâmica, né,
que vem ali atrelado ao capitalismo, ao neoliberalismo, de que sob pressão, meu funcionário vai produzir mais. Sob atingimento de metas, então quanto mais eu aumento a meta, quanto mais difícil fica, mais ele vai produzir, mesmo que estudos apontem, mesmo que clinicamente ali esteja comprovado que isso é a curto prazo. A longo prazo as pessoas adoecem. Elas não sustentam, né? O sujeito não consegue sustentar essa dinâmica a longo prazo. Ele pifa, né? Ele para. Então, essa sociedade do cansaço, né, que vai ali diferente dessa disciplinar, em que tem contorno, tem limites, que é uma sociedade livre, é livre até a segunda página, porque está respondendo a essa demanda do tenha mais, ganhe mais, acumule mais, conquiste mais, faça mais, produza, 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 produza. Enquanto que a experiência subjetiva vai ficando de lado. Né? Então, é um produzir em que não há um produto. Qual é o produto da minha vida? Né? O que realmente, na minha experiência, eu tenho se não produzir para um outro? Seja esse outro, né, a empresa, seja esse outro a própria empresa que eu sou. Então, o ser humano ele está sendo ali medido e compreendido a partir de suas produções como uma empresa. Quanto lucro ele dá? Quanto prejuízo ele pode dar? E a gente vai vendo, né? No própria maneira de governar, né? Esse governo que vai higienizando as ruas, que vai tirando os problemas do caminho, né? Quanto que custa? Quanto eu custo? Quanto eu dou de lucro? Quanto eu estou dando de prejuízo? Se eu passar um dia da minha semana porque eu acordei angustiado, se eu desacelerar o trabalho, se eu me permitir sentir essa tristeza, quanto que eu perco do meu faturamento mensal? O sujeito está ali totalmente atrelado e amarrado a essa demanda do mais gozar. Goze, produza, compre, tenha, seja, faça. Então há esse esvaziamento, né? E achei interessante que você disse, se der certo, o mérito é meu, a gente, né, amarra o narcisismo. Então, peraí, eu sou tudo isso? Se dá certo, o mérito é meu, se dá errado, é porque eu sou péssimo, eu não mereço, eu não consigo. Tem coisas que dão errado, né? Tem coisas que dão certo por parte do meu mérito, mas também porque teve algo que colaborou. Então, a gente está vendo uma sociedade cada vez ali competitiva, individualista e não colaborativa. Né? Porque se todos nós somos pequenas empresas, né, será que tem espaço para todos, né, debaixo do sol? Há lugar para todos, né? Cabe tanta empresa assim no mundo? É uma boa pergunta, né? E assim, um bom questionamento. Agora, em cima disso, Gabriela, a gente tem percebido também esse esvaziamento do espaço do debate, da conversa, né? Já há muito tempo. Sim. Tem uma outra coisa que está sendo pautada agora, que falando, está tudo polarizado, né? A conversa agora é essa, está tudo polarizado. Mas a desculpa do tudo polarizado é para você não ter realmente está polarizado até aquilo que a pessoa ela quer ouvir, né? Então, esse esvaziamento desse espaço da conversa que constrói o sujeito, que faz o sujeito ir para casa, pensar, refletir, voltar, entender, não, realmente eu estava aqui, eu estava errado e tal, daqui está certo e tal. Também é um projeto assim, porque você tem um espaço de escuta que as pessoas precisam, e hoje as clínicas estão cheias, porque aquele amigo que ouvia as suas angústias, ouvia as coisas, ele também está em crise, polarizado, individualizado dentro da sua própria empresa, né, que é o eu. Como é que a gente pensa isso, Gabriela? Assim, esse esvaziamento desse espaço de conversa, não dessa clichê que está aí, as pessoas falando, está polarizado, eu não consigo conversar e tal. Não, é porque a pessoa não se propõe a conversar, ela não se propõe a ouvir, ela não se propõe
a autocrítica, né? Então, chega em casa, tem que ligar a televisão, pôr o rádio para tocar, ouvir uma sofrência ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Tá por aí esse espaço de... E também, assim, tá difícil retomar esse campo do espaço de fala, de conversa, de trocas? Acho que a gente, bom, a gente está vivendo hoje num momento, né, e cada vez está ficando ali, principalmente acho que, né, no cenário que a gente vive político hoje, não se quer saber, né? Ninguém quer escutar. Hoje é difícil você ver um debate onde alguém entra para escutar, as pessoas entram para falar. Elas não estão dispostas a desconstruir, eu acho que se encaixa bem nesse momento, a desconstruir talvez as opiniões, os pensamentos e se desconstruir a partir disso. Né, para construir um novo saber, para construir algo que venha um pouco daqui, um pouco do outro lado, né? O que você sabe, o que eu sei, o que a gente constrói a partir disso. Mas é ali uma tentativa de convencimento do outro. Todo tempo, né, eu preciso reafirmar o que eu sei. Então, eu acho que esse esvaziamento, né, talvez nesse projeto, mas que tem que ver também com a individualidade. Porque o indivíduo é autossuficiente. O sujeito não, o sujeito ele depende. Então, nessa autossuficiência, qualquer coisa que atinja a minha autossuficiência e aponte para uma autossuficiência frágil, em que o outro talvez saiba mais do que eu, então eu começo a precisar desse outro, passa a ser impossível. Então, eu me fecho. Eu me fecho à medida que o outro pode adentrar e falar, olha, você nem é tão autossuficiente assim. Você não está certo, né? Pode ser que tenha algo ali de errado. Então, eu começo a precisar do outro, a precisar desse saber, a desconstruir as minhas opiniões para talvez construir um terceiro caminho, não é nem o meu nem o seu, né? Mas é uma terceira via, é algo novo. Em sala de aula, bom, tenho experiências, né, com alunos que têm uma dificuldade muito grande, que, bom, você está falando porque você é convincente, a maneira como você fala, eu estou aqui para construir, né, não para convencer ninguém de nada, meu papel não é esse. Convencer um aluno de que a teoria psicanalítica é certa, eu estou ali para construir a partir de uma experiência que se requer também no divã, da experiência deles, analítica, mas um saber. Então, quando aquilo encontra uma impossibilidade, quando encontra uma opinião contrária, é nítido o enfrentamento que surge. E é interessante que existe uma dificuldade tão grande, como você disse, né? Esses autoempreendedores, né? Essas empresas ambulantes ali, que quando a gente fala de um objeto de estudo, a psicanálise, a política, o governo, né, o presidente, quem for que seja ali, as pessoas tomam como se elas estivessem totalmente identificadas, e não estão, né? Estão identificadas. Mas é como se você estivesse falando sobre elas e não sobre o objeto, a ser trabalhado, a ser estudado. Então, não é uma opinião que está desatrelada. Então, eu acho, eu acredito que isso significa tal coisa. Esse isso que significa tal coisa sou eu. E aí, quando você vem e discorda, né, já não é mais do objeto de estudo, é uma ofensa. É como se eu estivesse sendo ofendido, né? Como se eu estivesse sendo invadido. Então, há uma identificação tão grande hoje com o outro, né, relações de colagem tão grande, de alienação ao outro, e esse outro é o objeto, né? Aquilo que está fora de mim, que uma opinião contrária é totalmente invasiva, é inaceitável. Que aponta para essa insuficiência. Então, são sujeitos que estão se defendendo todo o tempo e quando a gente pensa, né, como é paradoxal. Eu me defendo da invasão do outro à medida que eu me colo em um outro, né? Então, eu estou tão colada, estou tão alienada que alguém pode me invadir todo o tempo. E eu me sinto ali autossuficiente. Não, nós não somos autossuficientes. Isso é totalmente ilusório. Gabriela, eu queria saber onde que o inconsciente entra aí. Porque nessa construção do inconsciente e nesse direcionamento que o inconsciente dá para a nossa vida,
onde que ele entra nesse campo em que o sujeito não consegue dar conta de si, mas não percebe. E aí você tem outros elementos que aparecem, a violência, uma delas, a violência doméstica, a violência de todas as formas e tal. Essa formação originária do sujeito, né, até o momento da castração, aquilo que fica ali no inconsciente, que formou aquele sujeito naquela condição, continua sendo um desafio, e agora pior um pouco, porque também tem essas questões tecnológicas também que interferem na formação do indivíduo. Pensar isso é um desafio para todos nós? Sim, sim, sem dúvida. O inconsciente está o tempo inteiro pulsando, né? O inconsciente ele não está no cérebro, começa por aí. O inconsciente está no corpo, né? Na borda. A gente vai dizer que a borda do soma, né? Do corpo, da alma ali, o inconsciente está em toda essa borda, ele está na pele. Então, a palavra, ele aparece na linguagem, ele aparece nos gestos, ele aparece na cultura. Esse inconsciente que fala com outro inconsciente, né? E que vai se transmitindo, né, ao outro, né, através das gerações, através da palavra. Aquilo que se forma, né, o inconsciente que vai se formando, esses traços minêmicos, que é o que a gente vai nomear, como esses traços que ficam marcados no inconsciente das primeiras vivências, eles vão determinar, sim, né, a maneira como eu estou no mundo, como eu vivo a minha existência, como eu me relaciono com o outro, a minha posição subjetiva em relação ao outro, que lugar eu ocupo fantasmaticamente ali, né, numa fantasia em relação ao outro. Isso vai se repetindo ali, se reeditando ao longo da minha história. As escolhas que eu faço, as pessoas com quem eu convivo, a escolha do meu trabalho, tudo isso depois vem ali como uma reedição dessas primeiras vivências. E hoje, se pensar, né, nisso, o que me ocorre é a dificuldade que as pessoas têm, e isso já é base do neurótico, né, de não querer saber de si, não querer saber a causa, a sua causa. Por que que eu estou nesse lugar? Por que que eu escolho? Por que que eu sofro? Uma responsabilização pelo seu sofrimento, uma responsabilização pelas suas escolhas. O neurótico já, ele não quer estar ali, né? Ele vai culpar a polarização. A culpa é porque não tem como falar com você, né? A culpa é do outro sempre. E nesse meio tecnológico, né, como a gente estava conversando antes, desse bombardeio de saberes, né, abre aspas, de pessoas que vão dizendo com eu sei, é isso, e vão dando respostas prontas, e vão dando manuais de como ter uma vida melhor em 5 passos. Não tenha depressão em 10 passos. Né? Faça tal coisa seguindo as orientações desse livro. Essa ideia de respostas prontas, de que eu sei sobre você, vai dificultando mais ainda do sujeito saber de si. Uma procura frenética por um outro que saiba de mim, por um outro que tenha a resposta do meu sofrimento, por um outro que tenha a resposta que eu estou procurando. E um distanciamento cada vez mais do inconsciente, que é o que nos move, né? Freud vai ter o texto ali, que foi traduzido recentemente, direto do alemão, quem procurava é o infamiliar, né? Heimlich, que ele vai trazendo justamente essa noção disso que é estranho, que nos habita é estranho em nós. Por que que eu falei isso? Por que que toda vez eu caio no mesmo lugar? Eu fujo, mas quando eu vejo eu estou fazendo a mesma coisa. Por que que eu não consigo dizer não? Por que que eu procuro o amor de justamente aquelas pessoas que não me amam? Por que que eu insisto naquilo? Aí o inconsciente tá. Né? O inconsciente nos move todo o tempo. Eu costumo brincar, né? Consciente é a pessoa traída, a última a saber. O nosso consciente é sempre o último a saber. Então, o inconsciente ele tem uma força motriz que o sujeito desconhece. E, portanto, se desconhece, está totalmente a par de si. Por que que eu escolhi esse lado e não aquele? Por que que eu fui por esse caminho e não aquele? Por que que eu, todas as vezes, fico às voltas com o mesmo sofrimento, com a mesma dor, com as mesmas questões? E quanto mais o sujeito procura uma resposta pronta, a pílula, né, a pílula mágica para o meu sofrimento, o outro que sabe de mim, mais distante ele fica de si. Então, é interessante como
quando, né, as pessoas às vezes vêm falar, que saco, toda vez que eu vou perguntar uma coisa para psicanálise, né, vou querer entender, é sempre o caso a caso. Mas, de novo, caso a caso, vocês nunca têm respostas, porque a resposta é uma construção do sujeito. Existem inúmeras respostas, mas a resposta acontece justamente nesse encontro, né, com o outro, e vai surgir a partir da singularidade. Não existe uma resposta pronta para todo mundo. E essa resposta pronta que as pessoas procuram é um distanciamento do querer saber disso. E cada vez mais vão ali, vivendo numa força, num desconhecimento, uma pulsão ali, né, que vai movendo, que não se sabe por que está ali, e aí a agressividade, a violência, a homofobia, o preconceito. Que é mais, né, o preconceito, a homofobia, o problema está no outro. Ele me agride por existir. Ele me agride porque ele passou na minha rua. E não tem que ver com o outro. Né? Tem que ver com aquele sujeito que padece de algo que ele não conhece. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, os 2 blocos grandes, né? Conversa boa é assim, né, gente? Deixa eu fazer mais um intervalo, a gente volta agora, daqui a pouquinho, com a parte final da entrevista com a doutora Gabriela Monte. A gente já volta um minutinho só, não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente vai para a parte final da entrevista e eu queria perguntar para a doutora... Estou chamando você de doutora? Pode chamar de Gabriela, Gabriela. Tranquilo. Bem, mas é o tique, né, de quem entrevista. É o hábito, né? Gabriela, eu queria te perguntar, para a gente encerrar essa entrevista, qual é o grande desafio que a gente tem com relação a esse modelo de sociedade que a gente está entrando nele, muito forte, né? Mas que no campo tecnológico traz muitas benesses também, mas também traz muitos desafios e muito sofrimento, né? Como é que a gente pode, como que a gente pode ou como nós podemos nos orientar nesse sentido, principalmente as pessoas que estão formando outras pessoas, né? Bom, vamos pensar, né? Quando você fala isso, me ocorre imediatamente, né? As crianças e adolescentes que estão crescendo com isso, né? Porque a última geração cresceu, mas não tão fortemente, acho que com principalmente essas redes sociais, né? Que trazem uma exposição, que trazem um mercado de consumo ali, né? Intenso, sem contar os algoritmos, né? A gente está aqui conversando, se a gente tocar que a gente quer comprar alguma coisa, algum assunto, em 2 minutos vai aparecer no celular a oferta, né? Eu acho muito importante a gente pensar a construção do sujeito, é algo muito ali, né, muito singular e muito delicado. Não tem um caminho perfeito.
não tem algo ideal, e eu acho que quanto mais a gente procura ideal, mais a gente erra, né? Quando a gente fica naquela insistência de procurar o modelo ideal de formação do sujeito. Mas também é de se pensar aquilo que a gente tem que evitar, né? Os perigos que ocorrem ali. Então, poder trazer, eu acredito que a noção da realidade, esse teste de realidade, para essas crianças e adolescentes que estão se formando, né, através disso, com limites. O que eu percebo hoje é uma dificuldade muito grande de impor limites. A internet é um campo que não tem limites. Até tem, se você fala alguma coisa, você cai, né? Eles cortam a sua página. Tem o limite ali do que você pode usar ou não, mas é território de ninguém. Né? Então, as pessoas olham as fotos umas das outras, comentam, falam, as propagandas e chamadas entram dentro da sua casa. O tempo inteiro somos invadidos com isso. Se já pensamos, né? Se já somos formados, vamos pensar, temos a subjetividade formada, alguém que está em formação, ele precisa ser preservado, minimamente. E preservado não é super protegido, porque vamos pensar superproteção como, né, aquela mãe crocodilo que devora o filho, não nesse sentido, mas desse limite. Quanto tempo ele pode acessar? Quanto tempo ele pode estar visualizando o que ele visualiza? Porque ele vai conseguir acessar o que ele quiser em algum momento. Então, os limites disso são muito importantes. A disciplina, né? A disciplina gera liberdade. E hoje a gente está vendo o contrário, né? É uma liberdade, não é nem uma liberdade, é uma libertinagem, né? Em que não tem, os pais não estão conseguindo mais determinar essa relação. Então, os limites hoje para essa geração que vai vir crescendo com isso, né? E vai formar o seu narcisismo, vai formar o seu eu. Com essas imagens, com esse apelo, com esses modelos, né? Que vão norteando. E modelos do quê? De corpo? Modelos de dança? Modelos, né? De como ganhar dinheiro por esse, né? E não desmerecendo de maneira nenhuma a profissão que hoje a internet proporciona, profissões muito novas que há 5, 6 anos atrás a gente não imaginava que existiriam. Mas esse limite, o homem precisa ser castrado. Ele precisa lidar com a sua castração. E a tecnologia, ela vem cada vez mais dizendo que, a gente consegue estar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. A gente não precisa mais lidar com a ausência, porque dá para estar presente, né, o tempo todo. Essa nova, a nova empresa, né, do Mark, que agora é do Facebook, é o Meta, que é essa ideia, né, de você estar ali de forma como se fosse muito mais avançado que o holograma, né, mas de você estar em qualquer lugar do mundo, onde você quiser. Olha o anúncio aí de que a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, a gente pode estar presente, ainda que ausente, em vários lugares. Cada vez mais se direciona para uma noção de não somos castrados. Nós podemos muita coisa, quase tudo, se não tudo. Então, há frustração, a noção dos limites, a noção da impossibilidade de termos tudo o que quisermos, né? E que está tudo bem, que é necessário ócio para a criação, é necessário viver espaços de lacuna, né? Ter lacunas na vida ali sem preenchimento. Acho que isso é muito importante. Porque não só o que nos traz a tecnologia de bom, mas a pressa. O tempo está com outra característica. Se a gente já tem um tempo lógico, que diz sobre o meu funcionamento interno, como eu vivo as minhas experiências, né? O tempo fora também está normal. Se demora 5 segundos para abrir a página, a internet não está indo. Tira e põe o Wi-Fi. É uma pressa, né? Uma dificuldade de uma espera. Uma dificuldade de ficar numa espera e num tempo ali de não saber. Eu não sei. Não, mas o Google sabe. Como você disse no início, né? O Google sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Uhum. Então, a gente não dorme mais sem saber, tem que saber tudo. E aí, lê uma frase, acha que já sabe e vai disseminando isso, né? E vai compartilhando isso. Então, lidar com esses próprios limites, com essa castração, com as nossas limitações, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar.
uma das coisas que a gente tem que pensar para essa geração. Nós não podemos tudo. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa maravilhosa psicanalista, Gabriela Armoni. Eu estou maravilhado com essa conversa. Gabriela, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral. Muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com você e nós vamos conversar mais, né? Conte comigo, vou estar sempre aqui. Um prazer, muito obrigada pelo convite. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Voltaremos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.